Meu nome é Aspen Ford, tenho 30 anos, e a noite em que minha família finalmente viu a verdade começou com uma taça de champanhe se estilhaçando no terraço de um prédio em Milwaukee. Véspera de Ano Novo, aquecedores lutando contra o vento de Wisconsin, música da contagem regressiva, parentes batendo os pés, rindo. Eu acabará de contar ao meu primo que tinha acabado de fechar a compra de um Penthouse de 5,2 milhões de dólares em Austin Cash, logo depois de vender 20% da minha empresa por uma avaliação de 60 milhões. A mesa ficou completamente silenciosa. Então meu irmão mais velho se levantou tão rápido que a cadeira rangiu. Seus nós dos dedos ficaram brancos segurando a taça de champanhe, que escorria sobre a mão dele. 5 milhões. Ele riu de forma feia e alta. De onde exatamente você roubou isso, Aspen? Todos se viraram. Meus pais congelaram. Um único guardanapo caiu sobre a mesa. A irmã mais nova da minha mãe, tia Caroline, se levantou devagar e olhou diretamente para eles. Bruce Marie. Sua voz era calma, gelada. Vocês passaram 30 anos protegendo a criança errada. Hoje à noite, a máscara do garoto dourado cai. E não é o Aspen que está usando. Fogos de artifício explodiram no céu, vermelhos e dourados contra o negro da noite. E aquele foi apenas o primeiro rachado. Se você já foi a criança em quem ninguém apostava, fique por aqui. Clique em curtir e comente a um para eu saber que você está pronto para o que acontece a seguir. Vamos lá. Olhando para trás, o favoritismo começou tão cedo que mal me lembro de um tempo em que ele não existisse. Crescemos em um subúrbio tranquilo nos arredores de Milwaukee, do tipo de lugar onde todo mundo sabe que a família Ford é dona da construtora local que existe desde a época do meu avô. Meu irmão mais velho, Ryder Ford, foi o príncipe desde o primeiro dia. Quando ele tinha 15 anos, meus pais o matricularam na escola particular mais cara do estado. A mensalidade era absurda, mas meu pai apenas deu de ombros e disse: Ryder merece o melhor. 2 anos depois, eles lhe entregaram as chaves de um Jeep Wrangler novinho na semana em que ele tirou a carteira de motorista. Mesada? Ele recebia $300 por semana, sem perguntas, enquanto eu tinha sorte se via $20 por cortar o gramado. Comecei a trabalhar aos 15 anos na loja de donuts da Oklahoma Avenue, turnos às 4 da manhã antes de pegar o ônibus da cidade para a escola pública. Cada salário ia direto para uma conta poupança, porque eu sabia que ninguém mais pagaria por nada que eu quisesse. Aos 16 anos, comprei um laptop Dell velho pelo Craigslist só para poder terminar projetos depois que a biblioteca fechava. Ryder ganhou um MacBook Pro naquele mesmo Natal. Nem disse obrigado. A diferença só aumentava a cada ano. No último ano do ensino médio, Ryder destruiu o Jeep em uma corrida ilegal nas estradas do condado. Em vez de castigá-lo, meu pai comprou um Dodge Charger e disse para ele tomar mais cuidado da próxima vez. Eu tirava notas máximas, era capitã do clube de robótica e fui aceita por decisão antecipada na Universidade de Wisconsin-Milwaukee. Minha recompensa. Minha mãe fez um bolo e disse: Você é tão independente, Aspen. Estamos orgulhosos de ver que você vai aprender a lidar com o dinheiro sozinha. Depois vieram os jantares de aniversário de 18 anos, um atrás do outro, porque nossos aniversários têm 10 meses de diferença. O do Ryder foi no clube de campo. Meu pai se levantou, limpou a garganta e deslizou uma pequena caixinha de veludo pela mesa. Dentro, um Rolex Submariner de $30 mil fácil. Todos aplaudiram como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria. 10 meses depois, meu aniversário de 18 anos caiu numa terça-feira. Comemos em casa. Minha mãe trouxe um bolo pronto da loja com meu nome escrito errado na cobertura. Meu pai ergueu o copo e sorriu, um brinde a Aspen, que sempre foi nossa garota autossuficiente. E só. Nada de carro, relógio ou envelope grosso com dinheiro. Apenas bolo e a mesma frase cansada sobre como eu não precisava de ajuda como algumas pessoas precisavam. A verdadeira bomba caiu alguns meses depois que Ryder se formou no ensino médio. Papai convocou uma reunião de família na sala de estar, aquela com lareira de pedra que ninguém nunca usava. Ele anunciou que iria se aposentar mais cedo, entregando as chaves da Ford Construction para Ryder com efeito imediato. A empresa tinha 30 funcionários, contratos milionários com a cidade, equipamentos que valiam 7 dígitos. Tudo construído pelas mãos do meu avô. As palavras exatas do meu pai foram: é tradição.
O filho mais velho assume o negócio da família. Não importava que Ryder mal tivesse passado no último ano do ensino médio. Não importava que eu fosse capaz de ler plantas antes dos 12 anos. Não importava meu GPA perfeito nas disciplinas de engenharia. Ryder apenas sorriu, apertou a mão do pai como se tivessem fechado um grande negócio. E ponto final. A irmã mais velha da tia Paula Ford estava lá naquela noite. Ela não parava de apertar o ombro do Ryder, dizendo o quanto vovô ficaria orgulhoso, que ele nasceu para aquilo. Mamãe acenava com a cabeça, os olhos brilhando como se estivesse vendo uma realeza sendo coroada. Eu me sentei no sofá, com os braços cruzados tão firmes que minhas unhas deixavam marcas, contando os segundos até poder escapar para o meu quarto. Aquela reunião foi o momento em que entendi, as regras eram permanentes. Ryder não podia fazer nada de errado e eu nunca faria nada certo o suficiente. A empresa, o dinheiro, o futuro, tudo já estava decidido. Eu tinha 18 anos, estava quebrada e, de repente, invisível na minha própria casa. Daquela noite em diante, parei de pedir qualquer coisa. Trabalhei turnos duplos na loja de donuts, peguei turnos de fim de semana em uma loja de materiais de construção, economizando cada centavo para a faculdade, sabendo que eles nunca pagariam nada. Enquanto isso, Ryder mudou-se para o escritório de canto no centro da cidade, começou a assinar contratos e a dar festas para seus novos amigos executivos em bares que eu era jovem demais para entrar. O favoritismo não era mais sutil. Era a base inteira da nossa família, e a Ford Construction se tornou a coroa que colocaram na cabeça errada. A faculdade começou no outono após meu pai entregar tudo para Ryder. Em menos de uma semana, meus pais me sentaram à mesa da cozinha e deslizaram uma conta impressa da mensalidade na minha direção. Mamãe cruzou as mãos e disse que não cobririam um centavo, porque Ryder precisava de cada dólar disponível para o negócio naquele momento. Papai acrescentou que eu era inteligente o suficiente para me virar sozinha. Essa foi a última conversa que tivemos sobre dinheiro. Então, me matriculei na University of Wisconsin-Milwaukee, a opção decente mais barata que ainda oferecia engenharia civil. Mensalidade mais taxas dava pouco menos de $14.000 por ano. Paguei o primeiro semestre com os $1.500 que havia economizado nos trabalhos do ensino médio e peguei o máximo de empréstimos federais possíveis para o resto. Qualquer lacuna restante, eu preenchia trabalhando. Mantive o turno da manhã na loja de donuts porque o dono me deixava estudar entre um cliente e outro. Às 4 da manhã, eu cobria os donuts com glacê e os embalava enquanto destacava trechos nos livros sob a luz do balcão. As aulas começavam às 8 horas. Depois das palestras, eu ia direto para um restaurante familiar no lado leste da cidade e atendia o movimento do jantar até às 22 horas. 3 noites por semana, eu me conectava a um aplicativo de entregas e dirigia até às 2 ou 3 da manhã, entregando pizzas e comida chinesa para fraternidades e prédios de apartamentos pela cidade. Dormir era qualquer minuto que eu conseguisse entre o banco do passageiro e minha beliche no dormitório. Meu dormitório era um triplo que virou quádruplo, no 7º andar do San Diego Hall. Eu dividia uma mesa, uma mini geladeira e um banheiro que cheirava a spray corporal barato. A lavanderia custava $2 por carga. Eu usei os mesmos 3 moletons por meses. As refeições eram qualquer barra de proteína que eu conseguisse enfiar na mochila ou os cafés gratuitos no restaurante depois do expediente. Perdi 9 quilos naquele primeiro ano, mas meu GPA nunca caiu abaixo de 3,9. Enquanto isso, Ryder comandava a Ford Construction como se fosse um parque de diversões pessoal. Mudou o escritório para o centro da cidade, em um prédio de vidro com o nome dele na porta, contratou seus antigos amigos do colégio pagando o dobro do valor de mercado e começou a disputar todas as grandes licitações comerciais do estado. Comprou uma frota de caminhões novos com cheques da empresa e dava festas de lançamento em bares no topo de prédios. Todo domingo, ele aparecia no jantar em família com um terno novo e contava orgulhoso sobre o novo shopping em Madison ou complexo de apartamentos em Green Bay. Papai, Bruce Ford, ouvia cada palavra, pedindo detalhes sobre margens de lucro e ordens de mudança, como se Ryder realmente entendesse do assunto. Mamãe, Marie Ford, continuava enchendo o prato dele e dizendo o quanto vovô ficaria orgulhoso. O que ninguém sabia ainda era que a maioria desses projetos estava dando prejuízo. Ryder fazia lances baixos para ganhar contratos e depois enfrentava estouros enormes de orçamento porque não entendia cronogramas ou custos de materiais. Em vez de cortar gastos, ele maquiava os números.
Mandava o contador criar 2 relatórios, os reais, que mostravam vermelho em todos os lugares, e os polidos, que enviava por e-mail para casa todo trimestre, transformando magicamente prejuízo em lucro. Bruce abria esses e-mails, via os números verdes e sorria como se o filho fosse o segundo Warren Buffett. Fui descobrindo partes disso por acaso. Um fim de semana, voltei para pegar roupas de inverno e ouvi Ryder no telefone no antigo escritório do papai, gritando com o fornecedor sobre pagamentos atrasados. Quando ele me viu no corredor, bateu a porta com tanta força que a moldura tremeu. Mais tarde, naquela noite, percebi a pilha de envelopes bancários não abertos sobre a mesa. Não disse nada. Até então, já tinha aprendido que o silêncio custava menos que a confrontação. Me formei em 4 anos certinho, cruzando o palco com cordões de honra no pescoço e $43.000 de dívida estudantil. Ryder mandou uma mensagem que dizia apenas, legal. Mamãe e papai não vieram à cerimônia porque estavam em algum evento de inauguração de um projeto do Ryder. Eu comemorei sozinha com uma garrafa de Proco de $6 na beira do lago Michigan, observando os cargueiros se moverem lentamente sob a ponte Ann. Naquele mesmo mês, Ryder fechou o maior contrato da história da empresa, um estacionamento municipal no centro. Ele fez uma festa que custou mais do que toda a minha faculdade no último ano. Todos brindavam ao futuro da Ford Construction, completamente cegos para o fato de que a empresa já estava afundando, e Ryder era quem a segurava debaixo d'água. 2 semanas após a formatura, carreguei tudo o que possuía em um Civic de 12 anos e dirigi para o sul pela I-35 até que o frio de Wisconsin finalmente desapareceu pelo retrovisor. Austin me atingiu com 37 graus Celsius no dia em que cheguei. Eu tinha $15.000 restantes depois de pagar o último empréstimo, e cada centavo precisava contar. Encontrei um apartamento de um quarto em East Riverside, daqueles lugares onde o ar-condicionado tremia como se estivesse morrendo e o carpete cheirava permanentemente a cigarro velho. O aluguel era $900 por mês. Assinei o contrato naquela mesma tarde. Dei o nome de Build Flow para a empresa naquela noite, sentada de pernas cruzadas no chão, porque ainda não tinha comprado móveis. A ideia era simples, um software que rastreasse cada dólar, cada atraso, cada ordem de mudança em um canteiro de obras em tempo real. Chega de estouros de orçamento surpresa, chega de planilhas do Confia em mim. Eu já tinha visto projetos perderem dinheiro crescendo perto da Ford Construction suficiente para saber exatamente o que faltava na indústria. Nos primeiros 6 meses, vivi de miojo instantâneo e de qualquer lanche grátis que conseguisse em encontros de startups. Eu programava das 6 da manhã até 2 da manhã do dia seguinte, dormia 4 horas e repetia o ciclo. Minha mesa era uma dobrável empurrada contra a parede da sala. A única decoração era um quadro branco coberto de histórias de usuários e uma lista crescente de bugs. Ensinei a mim mesma React, Node e todos os serviços em nuvem que ofereciam plano gratuito. Quando a conta de luz chegava, eu pagava com cartão de crédito e continuava trabalhando. Mandei e-mails frios para todos os pequenos e médios empreiteiros do Texas, depois Oklahoma, depois Louisiana. A maioria ignorou. Alguns responderam mandando eu me mandar. Até que um superintendente em San Antonio respondeu às 23 horas perguntando se o software podia sinalizar automaticamente aumentos de preço de materiais. Adicionei o recurso em 3 dias, mandei a ele uma chave beta, e ele assinou na semana seguinte por $400 por mês. Aquele primeiro cheque parecia maior do que qualquer salário que eu já tivesse recebido. A notícia se espalhou do jeito que acontece na construção, durante o almoço nos trailers de obra e nas cervejas de sexta-feira nas lojas de suprimentos. Uma empresa de drywall em Houston comprou 6 licenças. Uma empresa de concreto em Dallas entrou com 20. No final do primeiro ano, eu tinha 40 clientes pagantes e receita suficiente para contratar meu primeiro desenvolvedor, um rapaz recém-saído da UT, que aceitou participação na empresa em um salário que eu realmente podia pagar. A BuildFlow cresceu porque fazia uma coisa melhor do que qualquer outro, mostrava a donos e gerentes de projeto exatamente para onde o dinheiro estava desaparecendo antes que fosse tarde demais. A ironia nunca passou despercebida para mim. Os mesmos problemas que estavam silenciosamente matando a Ford Construction, centenas de quilômetros ao norte, eram exatamente os motivos pelos quais os empreiteiros do Texas continuavam me pagando. No segundo ano, mudei para um coworking no centro da cidade, depois para um escritório de verdade na South Congress, com tijolos expostos e janelas que realmente abriam. A receita anualizada ultrapassou 1 milhão.
investidores anjo começaram a aparecer na minha caixa de entrada. Peguei uma pequena rodada seed de um fundo local, principalmente para parar de comer miojo todas as noites e contratar um vendedor de verdade. Os clientes continuavam dizendo a mesma coisa: é a primeira vez que conseguimos terminar um projeto abaixo do orçamento em anos. Um GC em Fort Worth me enviou uma foto da equipe dele segurando uma faixa que dizia: obrigado, Build Flow. Primeiro ano lucrativo em uma década. Eu imprimi e pendurei sobre a minha mesa. No terceiro ano, tínhamos 200 licenças corporativas, integrações com Procore e PlanGrid e uma lista de espera para novas contas. As conversas sobre avaliação começaram a ficar sérias. Eu ainda dirigia o mesmo Civic, mas as amassadas eram novas e o ar-condicionado finalmente funcionava. Nunca contei nada disso para a família. Quando a mamãe ligava nos aniversários, eu respondia de forma curta: trabalho bem, Austin está quente, está tudo certo. Ryder nunca perguntava. Papai mandava textos ocasionais sobre como a empresa estava ocupando Ryder. Eu parava de ler depois da primeira linha. A BuildFlow virou a ferramenta que salvava os tipos de projetos que Ryder estava perdendo. Cada novo contrato parecia a prova de que competência realmente importava, mesmo que minha própria família tivesse passado a vida inteira fingindo que não. A série A chegou mais rápido do que eu esperava. Um fundo top de Austin escreveu um cheque de $8 milhões com valuation pré-money que fez meu contador rir alto quando viu o termo Xé. 18 meses depois, fechamos a série B em 62 milhões pós-money, liderada por um nome de Silicon Valley que todo mundo reconhecia. A BuildFlow mudou-se para um escritório de 3 andares na Congress Avenue, com deck no terraço e cold brew à vontade. Estávamos contratando engenheiros mais rápido do que conseguíamos integrá-los. E toda conferência de tecnologia na construção me colocava no palco principal, falando sobre o futuro da indústria. Eu ainda mantinha meu antigo Civic na garagem, mas agora ele ficava ao lado de um Tesla da empresa que eu quase não dirigia. O dinheiro parecia surreal, como se fosse a vida de outra pessoa na qual eu tivesse esbarrado sem querer. Enquanto isso, em Milwaukee, as coisas iam na direção oposta. Ryder continuava apostando em projetos maiores, convencido de que o próximo finalmente viraria tudo a seu favor. Ele fez uma proposta para uma enorme torre de uso misto no centro da cidade, subestimando todos os concorrentes em 15%, e ganhou. Então os preços dos materiais dispararam, faltou mão de obra e os mesmos estouros de orçamento que cresciam silenciosamente há anos se transformaram em uma avalanche. Em vez de recuar, ele dobrou a aposta. Estendeu todas as linhas de crédito da empresa e saiu em busca de mais. A casa da família no lado norte, aquela que meus pais tinham quitado anos antes, ainda estava registrada como garantia de um antigo empréstimo que Bruce havia assinado quando expandiu a frota. Ryder encontrou a papelada em um arquivo, viu a garantia existente e simplesmente pediu ao banco para aumentar o limite. O gerente do banco, conhecendo o nome Ford há décadas, aprovou os novos saques sem nunca enviar avisos atualizados à casa. Bruce e Marie nunca abriram os extratos que começaram a chegar, foram direto para a gaveta junto com correspondências inúteis. A tia Carolyn Ford, irmã mais nova da minha mãe, que cuidava dos impostos da família há 25 anos, percebeu o primeiro sinal de alerta enquanto preparava o pagamento trimestral estimado. Uma verificação de rotina mostrou um aviso do banco informando que a linha de crédito da casa estava a 90 dias de inadimplência se o saldo não fosse regularizado. Ela imprimiu a carta, foi até a casa e a colocou sobre a mesa da cozinha enquanto Bruce e Marie tomavam café. Bruce olhou, franziu a testa e empurrou de lado. Ryder está cuidando de tudo. O fluxo de caixa está apertado até as faturas da torre serem pagas, disse ele. Carolyn tentou novamente no fim de semana seguinte, desta vez levando impressões das finanças reais que finalmente conseguiu que o contador da empresa compartilhasse fora dos registros oficiais. Página após página de lucros retidos negativos, contas de fornecedores atrasadas, impostos sobre folha de pagamento adiados. Ela espalhou tudo sobre a mesa de jantar como evidência em um julgamento. O rosto de Marie ficou pálido, mas Bruce ignorou. Ryder entende mais de construção do que qualquer um de nós. Ele já tem investidores alinhados. Você está exagerando. Carolyn apontou que a própria casa estava agora em risco de execução se o próximo pagamento fosse perdido. Bruce apenas repetiu a mesma frase: Ryder resolveria. Marie concordou com a cabeça, os olhos vidrados, e mudou o assunto para o que deveriam levar no próximo churrasco da família.
A tia Caroline saiu naquela noite deixando a pilha de papéis sobre a mesa. Ela tentou mais uma vez um mês depois, encurralando Ryder na garagem após o almoço de domingo. Ele riu na cara dela, disse para ficar no seu lugar e lembrou que a empresa não era mais negócio dela. Ela voltou para casa e nunca mais tocou no assunto. Para então, o projeto da torre estava 18 meses atrasado e 30% acima do orçamento. Subcontratados começaram a registrar garantias sobre os pagamentos. O banco enviou cartas certificadas que ficaram sem resposta. Ryder parou de atender as ligações da tia Caroline e ordenou ao escritório que todas as correspondências bancárias fossem diretamente para ele. 600 milhas ao sul, a BuildFlow estava sendo nomeada uma das empresas privadas que mais crescem nos Estados Unidos. Meu rosto estava na capa de uma revista regional de negócios com a manchete: "O futuro da construção é software". Voei de primeira classe para falar em uma conferência em Vegas e fui reconhecida no aeroporto por um superintendente que usava a nossa plataforma em 3 obras ao mesmo tempo. Nunca mencionei nada disso em casa. As poucas vezes que minha mãe perguntou no que eu estava trabalhando, eu dizia coisas de software e mudava de assunto. Eles ainda achavam que eu tinha algum emprego de tecnologia iniciante que mal dava para pagar o aluguel. 2 empresas completamente diferentes, construídas na mesma indústria, seguindo em direções opostas em alta velocidade, e ninguém em Milwaukee queria ver isso. Voei de volta para Milwaukee na semana antes do Ano Novo e reservei todo o terraço do Kimpton Hotel no centro da cidade. Toalhas brancas, lâmpadas de aquecimento iluminando o horizonte, o reflexo cintilante sobre o lago congelado. Disse a todos que era apenas uma celebração de fim de ano e que tinha boas notícias para compartilhar. Mamãe, papai, tia Paula, tia Caroline e Ryder chegaram com seus casacos de inverno, sorrindo como se fosse qualquer outro encontro de família. O jantar passou tranquilamente. Falamos sobre os Packers, a nova neve, como o ano tinha passado rápido. Depois que os pratos foram retirados, eu me levantei com minha taça de champanhe. Queria que todos estivessem aqui esta noite porque finalmente tenho algo que vale a pena celebrar, disse, mantendo o tom relaxado. A BuildFlow acabou de fechar sua última rodada de investimentos e eu coloquei um penthouse sob contrato em Austin, 5,2 milhões, fechamento no próximo mês. Achei que vocês deveriam ouvir isso diretamente de mim. O ar mudou instantaneamente. Ryder estava bebendo uísque a noite toda. Ele pousou o copo na mesa mais forte do que precisava, o líquido derramando pelo aro, e me olhou como se eu tivesse falado outra língua. 5,2 milhões, repetiu, a voz grossa e alta o suficiente para atravessar o calor dos aquecedores. Você está dizendo que ganhou esse dinheiro sozinha? Sério, Aspen, como alguém como você consegue fazer isso? A garfo da mamãe parou a meio caminho da boca. Papai se mexeu desconfortável. Tia Paula olhou entre nós, sem saber onde aquilo ia dar. Eu não hesitei. Apenas encontrei os olhos dele e comecei a falar calma e claramente. Deixe-me explicar exatamente como esta família sempre funcionou. Ryder ganhou um Jeep novo no dia em que fez 17 anos. Eu fui instruída a pegar turnos extras. Ryder ganhou escola particular e cartão de crédito liberado. Eu fui informada de que a mensalidade da faculdade era minha responsabilidade. Ryder recebeu a Ford Construction no instante em que papai se aposentou. Eu fui informada de que deveria me sentir sortuda por ter um teto sobre minha cabeça. Ryder destruía veículos e ganhava upgrades. Eu economizei cada dólar durante 4 anos e ainda me formei com dívida que ninguém jamais se ofereceu para ajudar. Continuei, silenciosa e metodicamente, nomeando cada aniversário, cada Natal, cada momento em que eles escolheram ele e me deixaram sozinha. Minha voz nunca se elevou. Eu não precisava. Os fatos falavam por si. Quando terminei, o terraço estava em silêncio, exceto pelo zumbido baixo das lâmpadas de aquecimento e do vento passando pelos corrimões. Então tia Caroline empurrou a cadeira para trás e se levantou. Ela mergulhou a mão na bolsa e tirou um envelope branco e grosso, colocando-o no centro da mesa. Não planejei fazer isso hoje à noite, disse suavemente. Mas não posso ficar em silêncio por mais tempo. Ela olhou diretamente para Bruce e Marie. Eu cuido dos seus impostos há 25 anos. 3 semanas atrás, o banco enviou uma notificação de inadimplência sobre a linha de crédito da casa, a própria casa, não apenas a empresa. A Ford Construction está insolvente há mais de 6 meses.
Caixa negativo, fornecedores não pagos, impostos sobre folha de pagamento adiados. Ryder pegou a garantia que você assinou anos atrás, Bruce, e aumentou silenciosamente o limite a cada trimestre sem que nenhum de vocês visse os extratos novos. Se o próximo pagamento não for feito, o banco executa a hipoteca da casa da família. Tudo está aqui. Ela apoiou a mão sobre o envelope. O rosto do papai ficou pálido. Mamãe soltou um pequeno som quebrado e levou os dedos aos lábios. Ryder Swede segurou a mesa para se equilibrar e afundou lentamente na cadeira. Isso, não pode estar certo, murmurou, quase inaudível. Tia Caroline manteve o olhar fixo nos meus pais. Eu tentei mostrar para vocês há meses. Vocês disseram que Ryder tinha tudo sob controle. É assim que a sob controle realmente se parece. A neve começou a cair em flocos pesados e lentos, derretendo no momento em que tocava as mesas quentes. Ryder se virou para mim, olhos vermelhos, voz trêmula. Aspen, você está indo bem agora. Muito bem. Você poderia salvar a empresa. Você poderia salvar a casa. Ainda somos família. Por favor. Ele se abaixou de joelhos no concreto frio, mãos juntas, como se estivesse implorando por misericórdia. Olhei para ele, depois para meus pais sentados, atônitos e silenciosos, e depois para as luzes da cidade se estendendo em todas as direções. Pela primeira vez em 30 anos, senti-me completamente livre. Olhei para Ryder, ainda de joelhos no concreto polvilhado de neve, e pronunciei as primeiras palavras que pareceram totalmente verdadeiras em 30 anos. Essas são as consequências das suas escolhas, Ryder, e de 30 anos de escolhas que todos os outros à mesa fizeram por você. Eu não vou consertá-las. A boca dele se abriu, fechou, abriu de novo, mas nada saiu. Mamãe começou a chorar baixinho em seu guardanapo. Papai olhava para o envelope como se ele pudesse desaparecer se ele piscasse com força suficiente. Antes que alguém encontrasse a voz, a porta do terraço se abriu e um homem alto, com o sobretudo cinza-chumbo, atravessou as lâmpadas de aquecimento. Alden Gray caminhou direto até mim, sorrindo aquele pequeno sorriso privado que só aparecia quando um acordo estava fechado. Ele apertou minha mão e depois se voltou para a mesa. Boa noite a todos, disse, calmo e cordial. Acabei de chegar de São Francisco para dar a notícia pessoalmente. O conselho aprovou esta manhã. Estamos adquirindo a Build Flow por uma avaliação que torna a Aspen uma das mulheres mais jovens a se tornar self-made na história da tecnologia de construção. Parabéns, Aspen. Você mereceu cada zero. Ele levantou a taça que um garçom lhe entregará discretamente. A mesa ficou ainda mais silenciosa do que antes. Se o silêncio pudesse congelar, o ar teria se tornado sólido. Alden havia sido meu mentor desde a rodada Seed, o único investidor que nunca perguntou de quem eu era filha ou por que eu não tinha dinheiro da família por trás de mim. Ele conhecia toda a história. Escutou-me em chamadas tarde da noite enquanto eu resolvia números naquele terrível apartamento à beira do rio. Ele me disse uma vez que fundadores de verdade são aqueles em quem ninguém aposta, até que não dá mais para ignorá-los. Ele tilintou suavemente sua taça contra a minha, tomou um gole e deu um passo para trás, me devolvendo a vez. Coloquei minha taça de champanhe intacta sobre a mesa, peguei meu casaco na cadeira e o vesti. Olhei para mamãe e papai uma última vez. Não devo a nenhum de vocês mais um minuto, mais $1 ou mais uma explicação. Acabou. Mamãe estendeu a mão trêmula. Aspen, por favor. Eu já estava andando em direção ao elevador. Ryder se levantou às pressas, tropeçando atrás de mim. Aspen, espera. Podemos resolver isso juntos. Não diminuiu o passo. As portas do elevador se abriram com um suave toque. Entrei, me virei e encarei todos eles enquanto a neve rodopiava atrás deles como uma cortina caindo sobre uma peça longa e muito cansada. Ryder avançou, mas Alden simplesmente colocou a mão em seu ombro e o deteve sem esforço. As portas começaram a se fechar. No reflexo do metal polido, puxei meu celular, abri o grupo de família que estava silencioso há anos e bloqueei todos os números nele. Mamãe, papai, Ryder, tia Paula, 1 a 1. Depois bloqueei também a tia Caroline. Não por raiva, mas porque eu estava fechando a porta de vez. Sem explicações, sem ligações de acompanhamento, sem culpa de feriados jamais novamente.
O elevador despencou, o terraço desapareceu. Pousei no saguão, saí para a noite de Milwaukee e entrei no carro, que esperava na calçada. Quando chegamos ao aeroporto, as chaves do Penthouse já estavam na minha bolsa, e o comunicado de imprensa da aquisição estava programado para sair na abertura do mercado. 3 anos depois, as manchetes contaram o resto da história por mim. A Ford Construction entrou com pedido de liquidação do capítulo 7 6 semanas depois daquela noite. O banco executou a hipoteca da casa da família no lado norte. Meus pais se mudaram para um apartamento de um quarto acima de uma lavanderia em West Alice. Papai começou a receber a aposentadoria antecipada. Mamãe conseguiu um emprego de meio período como recepcionista no Walmart. Ryder dirige para o Uber agora. Emblemas pretos da Ford cuidadosamente arrancados de qualquer SUV de 10 anos que ele podia pagar. Tia Paula parou de mencionar qualquer um de nós nas reuniões de família que não me incluíam mais. A Buildflow abriu capital 18 meses depois da aquisição. O IPO avaliou a empresa em pouco mais de 400 milhões de dólares. Minhas ações sozinhas valiam mais do que todos os contratos que a Ford Construction já assinou juntos. Ainda moro no Penthouse em Austin, com janelas do teto ao chão, olhando para o sul sobre o Ladybird Lake. A mesma vista que eu encarava enquanto comia miojo há uma década. Construí uma nova família quando escolhi engenheiros que ficavam até o amanhecer corrigindo bugs, vendedores que acreditavam na missão antes mesmo de podermos pagar adequadamente. Investidores como Alden, que nunca perguntou por que meu sobrenome não estava em nenhum dos equipamentos originais. Agora celebramos aniversários no terraço, mas a lista de convidados é diferente, e ninguém precisa se perguntar quem é o favorito. A lição é simples e brutal. O favoritismo não protege o filho dourado. Ele apenas ensina que o mundo sempre vai limpar a bagunça deles. Quando a equipe de limpeza finalmente se afasta, não sobra nada para protegê-los. A lealdade cega à pessoa errada destrói todos. Toca quem nunca mereceu, quem deu, e quem foi dito que nunca mereceria. Eu sou livre agora. Verdadeiramente livre. Não porque ganhei, mas porque parei de jogar um jogo que já estava manipulado desde o início. A todos que ouviram até o fim, obrigado. Se você já foi a criança em quem ninguém acreditava, espero que esta história lhe lembre que seu valor nunca esteve à votação da família. Deixe um comentário e me conte onde você está na sua própria jornada. Eu leio cada um deles. Nos vemos na próxima.